Ressalva. Essa vaporização ela vai depender da velocidade de transformação que essa matéria está passando. Por isso que na sala de aula a gente viu 3 estágios de vaporização. Nós vimos que ela pode evaporar, ela pode ebulir e ela pode calefar. Quando eu me refiro a uma evaporação, um exemplo bem simples, é eu lavar a roupa, colocar a roupa no varal e aí a água vai estar evaporando. A temperatura ambiente provoca na água essa transformação em vapor. Quando eu falo em ebulição, eu estou falando de um processo em que eu vou colocar água dentro de um recipiente e eu vou provocar o aquecimento dessa água a partir de temperaturas específicas. Sempre lembrando que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Isso significa que quando a água atinge 100 graus Celsius, ela vai passar ao estado gasoso. Só que a gente precisa fazer uma observação importante. Essa transformação ela depende de um outro fator, que é a pressão atmosférica. Isso quer dizer, a temperatura de evaporação da água, a temperatura de ebulição da água só é 100 graus Celsius quando essa água está sendo aquecida em nível do mar. Quando a gente está em uma maior altitude, nós vamos diminuir a pressão e ao diminuir a pressão eu também diminuo o ponto de ebulição da água. Então isso é um fator importante. Isso quer dizer, a pressão interfere diretamente nas mudanças de estado físico da matéria. Isso quer dizer, para que eu tenha a água evaporando, ebulindo, calefando a temperaturas específicas, eu tenho que trabalhar com a ideia de estar ao nível do mar. Quando não estou ao nível do mar, esses valores vão ser alterados. Vão ser alterados de acordo com a altitude ao qual eu estou. Certo? Então, isso é um fator importante que precisa ser levado em consideração. Então, recapitulando, quando eu passo de sólido para líquido, fusão. Quando eu passo de líquido para gasoso, vaporização, que subdivide-se em 3 etapas. Ou ela evapora, ou ela vai ter uma ebulição, ou ela vai ter uma calefação. Calefação. A calefação é um processo exatamente rápido. É tipo, por exemplo, você fritou alguma coisa, pegou aquele tachinho que você fritou um queijo, uma carne, um ovo, e você coloca rapidamente embaixo da água e a água vai se evaporar instantaneamente. Isso quer dizer, nós vamos chamar esse processo de calefação. É um processo extremamente rápido, em que a água passa de líquida para gasosa quando entra em contato com, principalmente, um metal que esteja a uma temperatura muito elevada. Certo? Então, mais uma vez, para que fique bem claro. A vaporização, ela pode ser evaporação, ebulição e calefação. Os 3 processos dependem da velocidade em que eu vou fazer com que a água passe de líquida para gasosa. Um outro ponto importante. Quando a gente está falando nessas transformações, a gente está falando em um aumento da temperatura. Para que eu consiga fazer com que a água sólida se transforme em líquida, eu tenho que aumentar essa temperatura. Para aumentar essa temperatura, eu vou chegando nos pontos que a gente vai chamar de fusão e vaporização, fazendo com que elas vão passando de estado físico para estado físico. Nós vamos chamar isso de, quando aumentamos a temperatura, de endotérmico. Isso quer dizer, o processo endotérmico é o processo ao qual há um aumento da temperatura. Isso quer dizer, a matéria adquire calor. Endo, dentro, termo, temperatura. Ela absorve a temperatura, fazendo com que essa temperatura do corpo aumente, fazendo com que ela passe de um estado físico para o outro. Da mesma forma que eu aumento a temperatura e vou transformando em sólido, líquido e gasoso, eu posso fazer isso de forma inversa, fazendo com que haja uma diminuição da temperatura. E aí a gente vai chamar de exotérmico. O processo exotérmico se dá por condensação. A condensação é quando eu transformo gasoso em líquido
E eu vou ter o ponto de solidificação, que é quando eu transformo um líquido em sólido. Esse processo, ele é o contrário do processo anterior. Isso quer dizer, ele acontece com a diminuição da temperatura. Recapitulando, aumento da temperatura, fazendo com que a matéria transforme-se de sólida em líquida, de líquida em gasosa, nós vamos chamar de endotérmico. O processo de diminuição da temperatura, fazendo com que a matéria passe de gasosa para líquida, de líquida para sólida, diminuindo a temperatura, nós vamos chamar de exotérmico. Exo, libera, faz com que a temperatura que estava concentrada naquele corpo seja liberada, fazendo com que a temperatura diminua. Então, mais uma vez, para ficar bem claro, o que a gente está falando é de fenômenos físicos. O fenômeno físico fica muito claro na ideia de que é algo que transforma a matéria apenas com os seus estados físicos estando de forma diferenciada. Sólido, líquido, gasoso, gasoso, líquido, sólido. A água continua sendo água. A água não deixou de ser água porque ela passou de sólida para líquida ou de líquida para gasosa. Então isso nós vamos chamar de fenômeno físico, sem que haja alteração do íntimo da matéria. A gente também não pode esquecer que existe uma transformação direta, passando-se de sólido para gasoso e de gasoso para sólido, sem que passe pelo líquido. O exemplo mais fácil disso é a naftalina, que a gente normalmente coloca nas gavetas das roupas, para evitar traças, para evitar baratas e assim sucessivamente. Você pega aquela bolinha branca, coloca na gaveta e com o tempo, quando você volta lá, ela está menorzinha. E você não vai ver líquido, você não vai ver nada. Você vai ver apenas que ela diminuiu o tamanho. Isso quer dizer, a temperatura do ambiente fez com que ela se transformasse em vapor. Então ela era sólida, não precisou passar pelo líquido para se transformar em gasoso. Então isso nós vamos chamar de sublimação. Ok? Com o passar das aulas, com a interação entre nós, a gente vai tirando as dúvidas que fiquem em relação a esses conceitos. Para encerrar essa parte, nós temos aí o fenômeno físico. O fenômeno físico não altera a natureza da matéria. Fica faltando o fenômeno químico. No fenômeno químico, por exemplo, quando você pega uma folha de papel e você amassa essa folha de papel, eu posso considerar isso apenas um fenômeno físico, porque não alterou, ela continua sendo uma folha de papel. Porém, quando eu provoco uma combustão nesse papel, eu estou fazendo um fenômeno químico. O fenômeno químico é aquele que altera a natureza da matéria, fazendo com que ela deixe de ser aquilo que inicialmente era e passe a ser uma nova substância. Quando eu provoco a combustão no papel, eu estou provocando uma transformação. Isso quer dizer cinza, dióxido de carbono e outras coisas mais que surgem a partir daquela combustão. Então a gente precisa entender que físico não altera a matéria, químico altera a matéria. Então todo e qualquer processo de combustão vai ser considerado, por exemplo, um fenômeno químico, porque ele vai alterar, de certo modo, a matéria. Ele vai fazer com que a matéria se transforme, se converta, certo? E ao se converter e ao se transformar em uma coisa nova, eu vou considerar isso um fenômeno químico. Alterou o íntimo da matéria. Não alterou o íntimo da matéria. Alterou o íntimo da matéria, químico. Não alterou o íntimo da matéria, físico. Recapitulando, para ficar mais claro ainda. Mudança de estados físicos, nós vamos considerar fenômeno físico. Combustão, nós vamos considerar fenômeno químico. Ok? E aí, a gente vai para essas propriedades da matéria. Então, lembrando um pouquinho, falamos que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, falamos que a energia é de fundamental importância para que a matéria seja transformada. Por exemplo, aqui a gente está vendo a atuação da energia na matéria. A energia térmica. A energia está atuando na matéria, fazendo com que ela se transforme. Então, nesse momento, a energia está aparecendo.
Quando a matéria não está sendo transformada, a energia não aparece. Ela só aparece quando a energia está sendo transformada. E quando essa energia atua sobre a matéria, existem algumas propriedades que podem ser observadas. As principais são massa, volume, inércia, impenetrabilidade e dureza. Mas a gente pode acrescentar algumas. Indestrutibilidade, por exemplo. A matéria não pode ser destruída, ela só pode ser transformada. Certo? Massa quer dizer toda a matéria é composta por massa. Toda a matéria tem volume. Isso quer dizer aquele conceito lá de matéria. Então não existe matéria sem ter massa e sem ter volume. Inércia. O que é inércia? Vimos isso também, vamos ver também em física. Inércia é quando a matéria está em movimento e permanece em movimento, ou quando ela está em repouso e permanece em repouso. Isso quer dizer, se eu pegar essa canetinha e colocar em cima de uma cadeira, e ninguém for lá mexer nessa caneta, ela vai ficar lá por muito tempo. Isso quer dizer a matéria em repouso. Ela só vai entrar em movimento se ocasionar sobre ela uma força contrária. Isso quer dizer, fazendo com que ela se movimente. Se nada atuar sobre ela, ela vai permanecer em repouso sem nenhum tipo de movimento. A mesma coisa acontece quando está em movimento. Nós temos um problema na Terra que está relacionado ao atrito, está relacionado ao ar, e isso tudo possibilita ou faz com que a matéria, por exemplo, tenha forças contrárias, fazendo com que ela não permaneça em movimento sempre. Então a gente precisa pensar que a inércia é algo importante. Você está lá num ônibus, o ônibus está parado e de repente aquele ônibus começa a andar. Então você vai para trás. Isso quer dizer, o que foi que aconteceu? A atuação da inércia. Quem está em movimento? O ônibus. O seu corpo estava em repouso. Você está lá no ônibus, o ônibus freia de repente. O que é que acontece? Você vai para frente. Isso está ou pode ser explicado pela inércia. Então, esses fenômenos, eles estão a partir de explicações que as propriedades da matéria estão para explicar esses conceitos. Isso quer dizer, são facilitadores do entendimento da atuação de determinados fenômenos na matéria. Impenetrabilidade é interessante. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. De vez em quando a gente discute isso na sala. Será que a gente um dia vai poder se teletransportar? Quem sabe? Mas no momento não. Porque não existe vazio. Se não existe vazio, ao me teletransportar para um determinado lugar, eu vou ter o ar que vai estar ocupando aquele espaço onde eu deveria ser teletransportado. Então eu não vou conseguir ocupar aquele espaço, porque já tem algo lá. Então a gente precisa entender que a matéria não pode sobrepor a matéria. Um copo com água, professor, não está um ocupando o mesmo lugar que o outro? Não, a água está sobre o copo. A água não está ocupando o mesmo espaço que o copo. Eles estão um sobre o outro. Certo? Então isso é uma das propriedades da matéria. Dureza significa a capacidade que a matéria tem de riscar uma a outra. Então, se a gente for pensar aqui bem rápido, qual é a matéria mais rígida? O diamante. O diamante não pode ser riscado por outras matérias, mas pode riscar todas as outras matérias. Certo? Quando a gente retornar, a gente vai ver alguns exemplos mais pontuais sobre isso. E aí a gente vai para as propriedades gerais são comuns a toda a matéria. Isso quer dizer, toda a matéria, independente da sua formação molecular, ela vai ter sobre ela essas propriedades. Não existe nenhum tipo de matéria que não tenha essas propriedades, que nós vamos chamar de propriedades gerais. E aí a gente tem as propriedades específicas, que depois a gente vai trabalhar cada uma delas. Ok? Mas a princípio, no ano, o que a gente precisa entender são apenas essas propriedades gerais. E aí a gente vai para o foco. Hoje, quer dizer, o que é que a gente trabalhou com mais ênfase nas nossas aulas? A gente trabalhou a parte dos modelos atômicos. E aí a gente começou com a evolução dos modelos atômicos a partir de Demócrito.
Não sei se vocês lembram. A gente começou com o modelo de Demócrito. Átomos diferentes formam diferentes. Ele não tinha um modelo, mas ele tinha uma ideia muito interessante sobre os átomos. E eu não estou falando de algo muito próximo a nós, não. Eu estou falando aqui de quase 500 anos antes de Cristo. Quer dizer, eu estou falando de quase 2.500 anos atrás. Então, a primeira ideia sobre modelos atômicos, ela se deu exatamente por Demócrito. Existem amulhas dispersas, outras massas de átomos, como esta que o éter cobre com ciúmes vigilantes. Não é maravilha que onde a matéria está pronta, onde está aberto o espaço, aí novas coisas se formam. Lucrécio, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a matéria ela é mutável. Isso quer dizer, a matéria ela pode ser transformada. Ela pode se transformar dependendo de determinados tipos de arranjos que os átomos podem criar. A gente pode ter como exemplo uma junção de átomos de oxigênio. Eu posso ter o gás oxigênio e eu posso ter o gás ozônio. Isso é chamado de alotropia. A alotropia é quando a matéria é formada por os mesmos elementos químicos, mas em quantidades diferentes. Vou dar um outro exemplo. O diamante e o grafite. Esse grafitezinho que você escreve, eles têm a mesma quantidade de átomos de carbono, mas estruturalmente eles são formados de forma diferente. Isso é um conceito alotrópico. O que ele quer dizer com essa ideia? Ele quer dizer que eu posso formar matérias distintas apenas colocando átomos a mais, mesmo átomos iguais, ou organizando as estruturas atômicas de formas diferentes. Eu vou ter matérias distintas. E ele deu esse conceito lá atrás, 2.500 anos atrás. Então, Demócrito criou o conceito de átomo. O que ele achava que era um átomo? Ele achava que o átomo era indivisível. Que ele era tão pequeno, tão minúsculo, que ele não tinha condições de ser dividido em uma coisa menor do que ele já era. Então ele criou o conceito de átomo. Não tomos divisível. Mas aí você pode questionar, professor, mas por que já se sabe hoje que o átomo é divisível, tem partículas que são menores do que ele próprio, e por que continuou se chamando de átomos? Homenagens. Então a ciência trabalha sempre com a ideia de que aqueles que criaram os primeiros conceitos sejam sempre lembrados. Então a ideia inicial de Demócrito foi que o átomo era uma pequena bolinha e que era tão pequena que não poderia ser dividida. E aí veio Aristóteles. Aristóteles, por exemplo, foi um questionador do modelo atômico de Demócrito. Ele questionou e ele criou um novo conceito, uma nova ideia. Ele dizia que a matéria era formada por 4 elementos fundamentais e que tinha um mais importante, que era o éter. Quais eram esses elementos importantes na formação da matéria? O ar, a água, o fogo e a terra. Então ele dizia que a matéria, na realidade, ela era formada por 4 elementos fundamentais e que tinha um que ativava esses 4 elementos, que era o éter. Então, na realidade, eram 5. Então, a gente tinha 5 elementos fundamentais formadores da matéria. Então, ele desconsiderava a ideia de Demócrito. Ele não achava que era uma única partezinha que formava um átomo e que a partir dessa junção dessas pequenas partezinhas se formava uma matéria. Ele achava que toda a matéria era formada por esses 4 elementos fundamentais que tinham um conhecido como éter, que ativavam a junção desses 4 elementos formando a matéria. Então ele era um questionador do modelo atômico de Demócrito. Com o passar do tempo, isso aqui durou quase que 1000 anos, foi quando chegou, e aí a gente pode chamar de ciência moderna, quando veio o modelo atômico de Dalton. Esse modelo atômico de Dalton se baseava na teoria de Demócrito. Ele se baseava em um átomo indivisível, uma esfera pequenininha, que era tão pequena que não poderia ser dividida. Então, conceitualmente, ele usou a ideia de Demócrito, apenas aperfeiçoando essa ideia. E a diferença entre o modelo de Demócrito e o modelo de Dalton, que é o modelo mais atual, é que Dalton criou um modelo
Então, se a gente lembrar um pouquinho lá dos métodos científicos, eu falei que para que você tenha uma teoria comprovada, você precisa criar um modelo. E Demócrito apenas criou o conceito, mas não conseguiu criar um modelo. E Dalton conseguiu. Então, Dalton pegou a ideia de Demócrito e criou, além de novas teorias, criou também um modelo. Além do modelo, ele criou algumas ferramentas para diferenciar os átomos. Isso aqui vocês vão encontrar no livro de vocês, essa tabelinha, que é bem interessante, que a gente também trabalhou em sala de aula. Aqui a gente vai ter algumas figuras, algumas imagens que estão relacionadas aos elementos de Dalton. Então, por exemplo, ele dizia que o hidrogênio era representado por uma pequena bolinha com um pontinho no meio. Que quando eu quisesse representar o nitrogênio, por exemplo, era uma bolinha com um tracinho na vertical. Quando eu queria representar o carbono, era uma bolinha totalmente preenchida. Então, dessa forma, ele conseguiu fazer com que as pessoas compreendessem como a matéria se formava e de que forma a gente poderia codificar essa matéria. De que forma a gente poderia representar essa matéria a partir de símbolos. Então, isso aqui foi criado por Dalton e que foi aperfeiçoado com o passar do tempo. Esse aperfeiçoamento se deu com a evolução atômica. Isso quer dizer, o próximo modelo atômico foi o de Thomson, que também é conhecido como pudim de passas. Isso quer dizer, Thomson, quando criou o seu modelo, ele quebrou o paradigma de que os átomos eram indivisíveis. Ele passou a dar a ideia de que o átomo poderia ser dividido, porque ele era formado por duas partes, prótons, elétrons. Para isso, ele criou uma ferramenta, também conhecida como tubo catódico, ou tubo de bombardeamento, que está aqui na imagem. O que era esse tubo? Era um tubo de vidro, certo? Com dois tipos de polaridades, polaridade positiva e negativa, com dois polos magnéticos, e que, ao serem bombardeados, ao serem ligados a uma corrente elétrica, ele fazia com que a coloração de dentro do tubo mudasse. E essa coloração era uma coloração que estava associada, por exemplo, à presença de elétrons. E foi a partir dessa ideia que ele conseguiu fazer com que as pessoas entendessem que um átomo não tinha apenas uma carga, mas duas cargas, positivas e negativas. Só que ele tinha uma ideia, ainda baseando-se no modelo atômico de Dalton, que era a esfera totalmente positiva, encrostada de pequenas esferazinhas pequenas, de pequenas esferas que estavam dentro da esfera maior e que essas esferazinhas menores eram os negativos. Então a parte maior era positiva e dentro dessa parte maior estavam incrustadas pequenas partículas que a gente vai chamar de elétrons, que são de cargas negativas.